Olá pessoal, meu nome é Edmar Gonçalves, você está inscrito no canal do YouTube da Pai de Passos. Hoje eu estou aqui para apresentar mais um Pode Incluir. Hoje eu vou receber o doutor Luiz Carlos Cardoso Negrão, nosso juiz de direito. E fala pra gente, doutor, quando foi que o senhor teve a paixão pelo direito, por chegar a ser juiz? É um prazer estar aqui, Edmar, a gente poder bater um papo aqui, né? Fico muito feliz pelo convite. A vida da gente, eu acho que é um mistério, né, Edmar? E a gente parece que tem uma missão para cumprir aqui. E eu tinha por volta de 17, 18 anos e não pensava em fazer direito, mas veio uma inspiração divina. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus, sabe? E parece que veio uma inspiração divina e falava que eu ia ser juiz. Mas isso nem direito eu tinha feito ainda, né? E eu fui atrás desse sonho, fui atrás dessa luta, né? E, enfim, consegui ser, né? E já exerço a profissão desde 1997. Já estou com 26 para 20, esse ano completo 27 anos de profissão. Já poderia até aposentar, já tenho tempo suficiente para aposentar. Só que eu não quero largar por enquanto, não. Eu gosto muito daquilo que faço. Você morou em quantas cidades já? Eu sou natural de Guaxupé e como juiz, quando a gente passa, a gente é submetido a um curso na capital, né? Eu fiquei em Belo Horizonte 6 meses fazendo esse curso. Como juiz fui para Uberaba, depois para Tapes e depois Passos, né? E todo lugar que eu fui, tem gente que não gosta dos lugares que vão, né? Todo lugar que eu fui eu gostei muito. E Passos eu adotei como uma terra para eu viver também, né? Eu gosto mais da cidade. E já estou aqui há bastante tempo. Desde 2005 fui efetivado aqui em Passos. Por todo esse período nós já estamos trabalhando aqui, né? O senhor falou aí que começou já... Você é de Guaxupé. Sim. O senhor formou no estado de São Paulo. Eu formei em São João da Boa Vista e eu fiz faculdade, eu formei no ano de 1990. Eu formei muito jovem, com 23 anos eu formei. E naquela época as faculdades de Direito eram muito distantes, né? Eu, por exemplo, Guaxupé, a faculdade mais próxima que tinha era São João da Boa Vista ou Varginha. Olha só, São João dava mais de 100 quilômetros de Guaxupé e Varginha dava 160, né? Então a gente tinha que andar, tinha que trabalhar ainda, né? Trabalhava durante o dia, pegava o ônibus, a gente fretava um ônibus, ia estudar à noite, voltava de madrugada, enfim, era essa vida que a gente tinha, né? Hoje tem muitas faculdades, né? Hoje você vê que hoje você não precisa andar tanto para poder estudar, né? E tem os cursos também à distância, enfim. Mas naquela época a gente tinha que andar bastante, os cursos não tinha tanta oferta de curso assim como tem hoje, né? Mas da área de direito, todas as áreas que o senhor pode abranger, qual é aquela que você tem necessidade maior, assim? O senhor fez a pós-graduação? Eu gostava muito, sempre gostei muito de processo, né? Eu fiz pós-graduação em processo, processo constitucional, processo civil e processo penal. E eu acabei... Explica um pouco para o pessoal que vai nos acompanhar aqui, que são leigos no assunto, um pouco de cada uma dessas áreas, por favor. A gente costuma falar o direito substantivo, o direito material, que reconhece o direito para a pessoa. Por exemplo, o direito à propriedade. O processo é a forma que você tem de poder executar esse direito. Para você entrar com uma ação de despejo, por exemplo, você tem a forma certa de fazer, a ação correta para entrar, tem um percurso para aquela ação, tem que colocar o nome das partes de forma correta, o tipo de ação de formas corretas. O processo é a forma de exercitar o direito, né? O direito exige, mas para você exercitar o direito você precisa do processo. E quando você fala em processo civil, é a forma com que aquelas ações civis você consegue fazê-las no mundo jurídico. Por exemplo, a ação civil geralmente é aquela ação que engloba, são as pessoas, são os particulares, né? Por exemplo, você quer entrar com uma ação de despejo, você quer fazer uma cobrança, enfim, são aquelas ações particular para particular. E o processo penal já são mais aquelas pessoas que praticam o crime. E como que você processa uma pessoa? Através de uma ação que o rito é estabelecido no processo penal. Aí você tem que ter um momento para citar, um momento para a pessoa apresentar a defesa, para ouvir testemunhas, enfim, o momento da sentença. Não é feito assim bem à vontade, não. Tem um momento específico para todos, né?
Tem a hora do promotor falar, tem a hora do advogado falar, tem a hora do juiz falar. Então, essa divisão é chamada o processo. Como que funciona o processo? A gente pensa assim, às vezes a gente vê as pessoas falando, tumultuando. O processo, às vezes, não precisa ser tumultuado. Às vezes, o processo ele é muito tranquilo, muito calmo, mas cada qual exercendo muito bem o seu papel. Hora do advogado falar, do autor falar, ele vai falar com veemência, com ênfase naquilo que ele precisa ser defendido. Hora do advogado do requerido falar também. Então, o processo ele organiza o momento da fala de cada um, o momento do pedido de cada um, da defesa. É que a gente fala, né, a Constituição defende muito o direito à ampla defesa e o contraditório, né? E onde que você garante isso? Isso é garantido no processo, né? Então, o processo é a forma de efetivar o seu direito perante o juiz. Então, você falou que foi juiz também de processo criminal, na vara criminal. Fui. Mas como que é assim, a questão de segurança para vocês que estão nessa área, que é uma coisa mais perigosa? Edmar, a gente... Infelizmente, assim, o crime existe, né? E o crime acaba sendo um fenômeno social e precisa ter alguém que vai julgar, precisa ter alguém que vai acusar, precisa ter alguém que vai defender. E o processo penal realmente ele é difícil. Por quê? Porque é penoso para quem acusa, é penoso para quem defende, é penoso para a vítima, né? É penoso para o réu também. No sistema prisional nosso é um sistema difícil, né? A vítima hoje se fala muito em defesa dos interesses do ser humano, mas temos que lembrar da vítima também. O criminal, ele envolve muito emocionalmente, sim. Você tocou num ponto muito sério, sabe? E realmente o grau assim é uma carga muito grande quando você está dirigindo um processo criminal. Eu fiquei vários anos como juiz especificamente criminal. Realmente é uma carga bem acentuada de trabalho e de estresse também, porque a gente tem que, acima de tudo, tentar levar o melhor direito para aquela pessoa, assegurar os direitos e garantias para a pessoa do réu e também para a pessoa da vítima. E esse ponto a gente tem que buscar um equilíbrio bem assim, bem grande para que a gente não possa cometer erros. Mas eu falei no início, Edmar, que eu confio muito em Deus, né? Mas a divisão que a gente tem que fazer assim, Deus julga homens. A gente, o juiz, julga atos do homem, né? Julga um ato isolado, cercado de toda infraestrutura de acusação, de toda infraestrutura de defesa, para que a gente tente acertar da melhor forma possível, tentar levar a melhor justiça para cada caso concreto que a gente analisa, né? Quando o senhor foi juiz de processo assim, desse sentido, o senhor já foi jurado de morte, coisa desse tipo? Sim, infelizmente eu tive 2 passagens nesse sentido, né? Uma antes de eu chegar a Passos, uma aqui em Passos, né? Enfim, a gente tem uma segurança institucional que ajuda, né? E eu passei, na época, chegou uma notícia, né? Que estavam tentando alguma coisa contra a minha pessoa, né? E eu pedi apoio da minha instituição, foi dado um apoio. A Polícia Civil, a Polícia Militar deu todo apoio, né? E por uma coincidência acabou assim, essa situação aqui acabou sendo desvendada. O problema da ameaça, às vezes ela não tem assim, ela é feita anônima, né? E quando é feita anônima, a gente fica... É bem constrangedor, né? Constrangedor pra gente, é constrangedor pra família. Mas cada profissão tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né, Edmar? Mas então, quem passa esses dias... Infelizmente... Algum tempo atrás, a gente teve um advogado aí que foi morto. Ele foi assassinado aqui em Passos. E um grande advogado, Dr. Denis Provenzani, ele foi numa sexta-feira, né? Inclusive eu estava trabalhando à tarde no fórum na sexta-feira, até conversei com ele. Ele era presidente da OAB, eu era na época diretor do foro, nós tínhamos um relacionamento muito bom e até tinha conversado com ele à tarde e à noite, infelizmente, a gente de madrugada recebe a notícia do falecimento dele. Mas o falecimento dele ocorreu em virtude não de ameaça pela profissão, né? Mas parece que foi mais ligado a uma ação direcionada para a subtração de alguns bens dele, parece que era um roubo, né? Qualquer coisa assim. O pessoal falava que é porque ele era advogado criminal.
E um excelente advogado, né? Dr. Denis, com certeza, exerceu muito bem a profissão. É muito triste, né? Acabar a vida, né? Da forma como acabou a interrupção da prematura da vida, do direito à vida dele, né? Mas, infelizmente, né, a gente não sabe o nosso destino, né? Tipo, então, É complicado, Você chegou a exercer a advocacia? Sim. Eu comecei em Guaxupé, eu comecei a exercer a advocacia de 91 a 97, né? E foi tempo que eu fiz 2 concursos para juiz, eu fui aprovado no segundo concurso que eu fiz, né? E graças a Deus vim para Minas, estou satisfeito, eu adoro o que faço, sabe? Tem coisas que a gente faz com muito prazer e tem coisas que não é tão simples assim, né? O criminal realmente é uma área muito árdua que você tocou, né? Mas tem áreas assim, outro dia eu estava conversando numa escola, eles convidaram a gente, né, para fazer uma entrevista com mais o chefe do Poder Executivo, do Legislativo, e a pessoa perguntou o que eu mais gostava de fazer como na minha profissão, né? Eu falei que tinha 2 sentenças que eram muito gostosas de fazer, né? Que davam uma alegria muito grande. A primeira, quando a pessoa marcava audiência, a pessoa estava tentando aposentadoria, tinha todos os requisitos, mas por um motivo ou outro, a legislação impedia que o próprio INSS reconhecesse aquela aposentadoria. E a gente acabava, na hora que a gente reconhecia a aposentadoria, que era direito da pessoa, era uma alegria grande. E outra situação, Edmar, que dá uma alegria muito grande, era quando você pegava uma criança sem lar, pegava um casal, conseguia colocar a criança certa no casal certo para fazer a adoção. Você conseguir dar aquela sentença entregando, isso é muito gratificante também. Mas a questão é a seguinte, tem muito caso aqui em Passo ainda de adoção, nesse caso ainda, familiar ainda? Com certeza, né? Eu fiquei nessa área por vários anos, né? E atualmente eu não estou. Esses processos eles correm em segredo de justiça, né? Ou seja, a gente não estou na área, não tenho números, não tenho assim, mas com certeza a adoção é o meio de colocação de uma criança num lar, né? E a gente tem que ver mais, é claro que tem que ver o lado de quem vai adotar. A pessoa passa por um curso, passa por uma preparação, passa por uma avaliação tanto psicológica quanto assistencial, para a pessoa ter certeza que é aquilo que quer. E a criança é acompanhada, mas o mais importante, Edmar, é que não se busca um filho para aqueles pais que querem ter um filho. O mais importante é buscar um pai para aquela criança que necessita, sabe? A gente chama no direito o princípio da primazia. O que é mais importante? É a primazia da vida daquele infante, daquela criança. É o que tem que mais se ver na adoção. Vai fazer bem para quem? Vai fazer bem para a criança. Então, essa adoção, é claro, tem que fazer bem para todo mundo, né? Mas principalmente o que tem que mais se olhar seria a criança no caso específico de adoção, né? Delicado isso. É bem delicado. Então é por isso que eu falei agora mesmo que a gente não tem que falar que a gente, quem julga homens é Deus. A gente julga atos, a gente consegue fazer um ato aqui, outro ato ali, né? E como a gente, para tentar fazer a melhor decisão, porque uma decisão judicial, ela desagrada muito. Ela agrada a alguns, mas desagrada a outros, né? E a gente, já exercendo essa profissão há tanto tempo, é uma coisa que a gente acostuma a receber críticas, né, pelo nosso trabalho, né? É claro que a crítica ela é feita de uma forma correta, sem excesso, de uma forma, mas a gente com certeza, acho que quase a totalidade tem um desvio, mas vai buscar. Um juiz quer que a sentença dele traga uma pacificação social, traga uma justiça, traga um bem-estar, né? Porque independente de ser juiz, de ser promotor, de ser delegado, de ser policial, mas aqueles que trabalham com o direito, o mais importante, e eu acho que a sociedade como um todo, é buscar uma pacificação social. O direito exige para mim... O senhor esteve aqui numa reunião aqui na PAI dias atrás. Sim. Como que foi essa reunião? Então, essa reunião... Então, por uma questão que a PAI... Qual que é a sua proximidade com a instituição? A PAI tem o meu respeito, sabe? Assim, a gente conhece a PAI. Eu conheço desde criança na minha cidade, de Guaxupé, né? Eu tenho, assim, eu tenho até uma prima, é quase que a minha idade, né? Ela tem síndrome de Down, né? E eu já sou bem velhinho, em termos de idade, não sou tão novo assim, né? Mas, e ela, assim, ela tem...
ela já passa dos 50, né, enfim, e já bastante, assim, e ela é muito forte até hoje, sabe? Uma pessoa maravilhosa. E ela morava em Bom Jesus da Penha, eu em Guaxupé, e às vezes ela ficava lá com a gente, lá na minha casa, né, e para frequentar um pouco a APAE, né? Então, o primeiro contato, que legal. E depois, em Pratápolis também, eu conheci muita diretoria da APAE de Pratápolis, né, porque eles envolviam muito, assim, a sociedade, né? E aqui em Passos, outro dia, né, fez uma reunião aqui para tentar angariar recursos para manutenção boa da APAE, e eles me convidaram, e eu achei importante estar presente, não que a gente pudesse fazer muito, mas para juntar forças. A situação, quando se junta forças, a situação é mais bem-vinda, né? A corrente, né? A corrente é forte por quê? Porque são vários elos que se unem para fazer uma força maior. Então, nós tivemos aqui, com certeza a reunião colheu alguns frutos, e se tiver que vir mais vezes a gente virá. Por quê? Porque eu acho que desenvolve um trabalho muito eficiente numa situação que hoje se fala muito em inclusão, né, Edmar? E a inclusão ela bate as esferas que nós começamos. Eu trabalhei com inclusão na época que eu estava na vara da infância e da juventude. Se começou a falar em inclusão nas escolas, e que existe muitas críticas, ainda mais não pode, porque não acompanha, não sei o que. As pessoas talvez não entendam. Como que era esse trabalho no começo? Esse começo tinha algumas escolas que eram preparadas, que recebiam salas especiais, recebia ajuda de alguns professores, enfim, para que se colocasse uma criança que tinha algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, para poder acompanhar os demais. Mas ela sempre precisou de um atendimento especial além das aulas, né? E hoje em dia já se faz isso no trabalho, né? Hoje, a palavra hoje é capacitismo, né? É uma palavra de trabalhar contra o capacitismo, ou seja, para que as pessoas possam reconhecer aquela pessoa que tem uma deficiência X, porque para incluir mesmo no mercado de trabalho, Edmar, porque uma coisa é você contratar numa empresa, contratar pessoas com deficiência e colocar um quartinho lá, vocês vão trabalhar aqui. Não é isso que se busca. O que se busca é colocar o potencial, verificar o potencial de cada um e valorizar aquele potencial especial de cada um. Porque deficiência, eu vou te falar uma coisa, deficiência tem aparente, tem não aparente, mas cada um tem a sua deficiência. Eu parto desse princípio, né? Pra quem não sabe, eu tenho visual. Então, tudo que eu faço, a pessoa passa por 10 vezes. Eu não vou conseguir reconhecer a pessoa pela fisionomia. Pelo rosto da pessoa, não tô passando a conhecer, mas pela voz da pessoa, eu guardo a voz da pessoa e falo, isso aqui é fulano, isso aqui é cicrano, isso aqui é beltrano. Então, eu guardo mais a voz da pessoa. Mas eu tive, assim, uma situação... Mas o que eu ia te perguntar também, se eu concluir a pergunta aqui, que é mais fácil de você responder já as duas, já na sequência. Tem muita ação nesse sentido da área trabalhista, na área, assim, a empresa não quer incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a empresa já está com mais de 100 funcionários, ela tem que ter um lá com deficiência, mas não quer incluir. Tem muito processo nesse sentido também aí? Nesse sentido, você acha? Tem... Eu não posso lhe falar, porque eu não sou... A área trabalhista não tem muito conhecimento, não, porque não trabalho nela. Mas eu vou te falar aqui o que aconteceu com o Tribunal de Justiça recentemente. Eles passaram um curso para todos os gestores para falar sobre o quê? Para falar sobre tratamento de dispensa com relação do judiciário em relação daquelas pessoas portadoras de necessidades especiais, tanto externo quanto interno, tanto aquela pessoa que trabalha dentro do tribunal, quanto aquela que precisa acessar o serviço do tribunal, sabe? Então, até nomenclatura, enfim, eles tentam trazer a gente, e a intenção hoje, o intuito, é claro, que é colocar a pessoa com algum tipo de deficiência de uma forma que ela possa ser aproveitada e não ser vista como um estorvo, não ser vista como uma negação, porque no fundo, todo mundo tem algum tipo de deficiência, e todo mundo pode colaborar de alguma forma para um mundo melhor. Eu teve, infelizmente, uma coisa que me marcou muito. A gente tem uma ação, Edmar, que é chamada interdição. Interdição é quando a pessoa não consegue gerir os seus bens, enfim, as suas coisas. Aí você vai nomear uma pessoa da família, ou se for o caso até o Ministério Público, para gerir os bens daquela pessoa. E eu, quando tinha dificuldade de locomoção, como juiz dessa área, na época, eu me colocava à disposição da pessoa para fazer um interrogatório na casa. E uma vez eu fui fazer um interrogatório, a pessoa
não enxergava, não ouvia e não falava. Então, assim, essa cena, essa situação me marcou muito, Como sabe? você fez para fazer esse... É só isso aqui, só o toque. Só o toque. Agora eu penso bem, assim, a dificuldade de uma pessoa numa situação dessa, né? E assim, eu acho que quem tem algum tipo de deficiência de sentidos, a pessoa tem que ter um dom a mais, né, Edmar? Tem que ter um dom a mais. Infelizmente, eu perdi um dos meus sentidos também há algum tempo. Eu faz mais de 10 anos que eu não sinto cheiro mais, sabe? Então, se eu tivesse que escolher um dos 5 sentidos para eu não ter mais, eu escolheria justamente esse que eu perdi, sabe? Mas faz parte, né? Às vezes, isso traz inconveniente. Você sabia que eu falo, né? Que aí não sabe se é bom ou se é ruim esse cheiro. Aí, não, mas você sabe por que a boca é perto do nariz? É para evitar comer produtos estragados. Na hora que você vai, isso aí é mecanismo de defesa. O gás de cozinha, você sabia que não tem cheiro? É colocado o cheiro como meio de defesa. E eu gosto de cozinhar, sabe, Edmar? Então, depois que eu parei de sentir cheiro, então eu gosto, nem que tenha uma criança perto de mim para eu cozinhar. Por exemplo, vou pegar uma carne. Dá uma cheiradinha aqui. Vou quebrar um ovo, dá uma cheiradinha aqui pra mim, né? Mas faz parte, né? O que a gente vai fazer? Faz parte. Na época eu tive, assim, comecei a colocar isso muito na cabeça, foi me dando um baixo astral, sabe? Eu falei, o que é isso? Deus é maravilhoso, vou tocar pra frente, que tá tudo muito bem, né? Enfim. Mas cada um tem a sua situação, talvez. A gente tem que conviver com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que Deus não nos deu, né, Edmar? Tem alguma pergunta que eu não fiz pra você que você queria falar aqui no nosso podcast? Não, eu fui muito espontâneo, você me desculpa, eu não sei, assim, que eu sou muito espontâneo pra falar, mas assim que é bom, assim da vida que é boa. Só vai assistir muito por causa disso aí, porque você foi espontâneo, você foi de boa. Esse papo gostoso, Edmar, é um prazer enorme conhecê-lo, sabe? Então, deixa pra gente dar uma mensagem pra quem tá nos acompanhando aqui. Uma mensagem final, por favor. A mensagem final, Edmar? Isso, Eu quero inicialmente agradecer esse momento, agradecer aqueles que tiver ouvindo. Eu acho que, assim, a mensagem para mim é Deus no coração, sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. O que eu digo é que seja o que estiver acontecendo contigo, seja muita alegria ou seja muita tristeza, uma hora essa situação vai amenizar ou vai melhorar, enfim, vai modificar. Mas tenha sempre Deus no coração e tenha carinho para entender essas coisas, que a gente está aqui por um motivo. Tudo vai acontecer na vida por algum motivo, mas você tente entender com mais calma, com Deus no coração. Eu faço esse exercício ainda, tem dia que a gente não consegue não, né, Edmar? Mas eu acho que a gente conseguindo colocar Deus no coração, fazer um exercício, que tudo que te acontece na vida é necessário que aconteça, as coisas vão ficar mais leves para você levar. Pessoal, só peço para vocês, essa foi a nossa conversa com o Dr. Luiz Carlos Cardoso Negrão. Eu quero pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, por favor. Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais também, para se inscrever no canal. Muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Esse foi mais um Pode Incluir.